Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024 da TIM SA. Gostaríamos de informar que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo durante a apresentação da empresa. A gravação dessa teleconferência estará disponível no site da empresa. Após a conclusão dos comentários da TIM SA, haverá uma sessão de perguntas e respostas para os participantes, quando mais instruções serão fornecidas. Agora passo a palavra ao senhor Vicente Ferreira, Head de Relações com Investidores. Por favor, Vicente. Olá e bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024 da TIM SA. Sou Vicente Ferreira, Head de Relações com Investidores. Este vídeo destaca nosso desempenho recente e orientação atualizada de 3 anos. Depois teremos uma sessão de perguntas e respostas ao vivo com o CEO Alberto Griselli e a CFO Andréa Viegas. Por favor, note que a administração pode fazer a declarações futuras, assim como esta apresentação também pode conter declarações futuras. Consulte o aviso de isenção de responsabilidade na tela em nosso website de Relações com Investidores. Agora, vamos passar aos nossos resultados. Olá a todos, meu nome é Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil. Tenho o prazer de apresentar a vocês um conjunto robusto de resultados em um ano dinâmico, quando superamos desafios e aproveitamos nossos pontos fortes para atingir nossas metas. 2024 foi marcado por uma forte geração de caixa, graças a sólidos resultados financeiros e operacionais. Encerramos o ano com crescimento de 6,4% da receita de serviços na faixa superior de nosso guidance. Nessa velocidade, superamos a inflação, apesar de um segundo semestre com um ambiente macro mais difícil e base de comparação desfavorável. No quarto trimestre, as receitas de serviços cresceram 1,5%. Nossas receitas foram impulsionadas pelos serviços móveis, que cresceram 6,6% em relação a 2023. No segmento móvel, destaco o excelente desempenho do pós-pago, subindo cerca de 9% ano a ano, como consequência de uma base de clientes em expansão com migrações e um baixo churn de 0,7%. Nosso EBITDA encerrou 2024 aumentando 8% em relação a 2023 e com mais um ano de expansão de margem. Isso demonstra a consistência e a capacidade de operar com eficiência. Nosso proxy para o fluxo de caixa operacional cresceu 23% ano a ano. Como percentual do faturamento, atingimos mais de 20% em 2024. Com ofertas inovadoras, desenvolvimento contínuo de infraestrutura e melhorias de serviço, apoiaram esses fortes resultados financeiros. Por trás de nossa estratégia 3B está uma ideia de entregar o que clientes mais valorizam. Nos concentramos em fornecer valor excepcional ao cliente por meio de qualidade de rede, acessibilidade e excelência em serviços. Na Best Network, nos concentramos em expandir a cobertura 5G em todo o Brasil para migrar o tráfego e clientes e começar a impactar positivamente as percepções de clientes. Temos mais de 600 cidades cobertas, 20% a mais que o segundo player. Como resultado, o tráfego 5G mais que dobrou em comparação com um ano atrás. Em 2025, garantiremos a consistência do desenvolvimento da rede, promovendo a mensagem de liderança em qualidade de rede para consumidores. A ênfase em inovação tecnológica e densificação da rede demonstra uma postura proativa em atender às necessidades e expectativas dos clientes à medida que a qualidade da rede se torna um atributo central na marca. Em Best Offer, 2024 foi marcado pela inovação por meio da expansão do portfólio de conteúdo, garantindo a monetização de dados. Lançamos novos conceitos em pós-pago e pré-pago, paralelamente à transformação de uma lacuna histórica e um elemento de diferenciação. Esperamos aprofundar nossos traços distintivos com a expansão do ecossistema digital e uma abordagem renovada. A inovação irá ganhar um novo papel utilizando as ferramentas Next Best Action para personalizar o nosso mercado pré-pago.
Para entregar serviço durante 2024, utilizamos a tecnologia a nosso favor para manter os indicadores de qualidade de serviço nos mais altos padrões. A digitalização continua a ser uma importante fonte de oportunidades e nosso novo aplicativo deve se tornar um impulsionador relevante para essa mudança. Em 2025, a evolução da jornada do cliente continuará com o objetivo de reduzir os pontos problemáticos e melhorar a qualidade geral. Uma experiência perfeita em nossos canais digitais associada a recursos de resolutividade e gestão orientada ao valor de nossos clientes, demonstrando a dedicação da TIM em fornecer soluções personalizadas que atendam às diversas necessidades de nossos clientes. Nos últimos meses, vimos preocupações crescentes sobre a capacidade da TIM de superar os desafios impostos por seus pares maduros e novos entrantes, mas temos certeza dos nossos pontos fortes: atração e retenção de clientes, monetização de clientes, serviço e experiência. A TIM superou seus pares, aumentando a base de pós-pagos em 7,3% ano a ano, reforçando a ideia de que adições líquidas devem ser entendidas em relação ao tamanho da base de clientes e não apenas em termos do número absoluto. Fomos o único grande player a desenvolver nossa participação de mercado no pós-pago contra entrantes. Como explicamos hoje em dia, é principalmente um jogo de migração e redução da rotatividade. Assim, manter o churn pós-pago em níveis baixos é vital para mantermos um perfil forte na base de clientes. Um outro ponto forte da TIM é a monetização de nossa base de clientes. Temos o maior ARPU do setor, acima de R$ 31, crescendo 6% em relação a 2023. Para conseguir isso, combinamos mais estratégias, além de táticas de upsell para elevar clientes na escada e iniciativas de cross-sell para expandir nossa relevância no bolso dos clientes. Maior envolvimento do cliente também ajuda a aumentar a fidelidade e, consequentemente, reduzir a rotatividade. Cerca de 28% de nossos clientes têm mais de um produto. É justo dizer que temos um universo diversificado de métricas e fontes quando se trata de medir a qualidade do serviço e de atendimento ao regulador do setor, Anatel, órgãos de proteção do consumidor privados, como Reclame Aqui, órgãos públicos de defesa do consumidor, como Procon e Consumidor.gov, e também métricas internas. Quando olhamos os números dessas diferentes fontes, fica claro que a TIM tem uma resolutividade destacada, sendo campeã na maioria delas, resolvendo os problemas mais rapidamente e segundo as expectativas dos clientes. Ainda temos margem para melhorar o número de queixas. Somos os menos reclamados em algumas dessas fontes, mas ainda temos algumas lacunas a serem fechadas. Finalmente, temos a avaliação da rede. Não há dúvidas de que a TIM possui a melhor rede do Brasil. Começamos por estar presente em mais lugares do que qualquer outra operadora, tanto em 4G quanto em 5G. E segundo o recente relatório da OpenSignal, a TIM foi a operadora mais premiada num relatório de experiência de rede móvel. Crescemos em 7 das 14 categorias, deixando para trás nossos pares. Com este resultado excelente, destaco que somos a operadora número 1 em qualidade consistente por 3 anos consecutivos. De acordo com o OpenSignal, essa métrica é a mais relacionada à experiência do cliente. O desafio que enfrentamos para a rede, como sabem, está relacionado à percepção. Mas essa é uma maratona e não uma corrida de velocidade. A consistência em ter as melhores métricas de rede, a consistência na comunicação dessa liderança aos consumidores é essencial. Em suma, temos nossos pontos fortes e trabalhamos para garantir que eles continuem sendo um fator diferenciador para a TIM. Ao mesmo tempo, transformamos nossos pontos fracos em oportunidades de melhorar ainda mais o desempenho operacional da TIM. Agora falarei sobre áreas de oportunidade para gerar novos fluxos de receita. Eles estão se tornando cada vez mais relevantes para o nosso desempenho em telefonia móvel e este será o caso em 2025 e nos anos seguintes. Ao longo de 2024, ganhamos ímpeto no desenvolvimento do nosso ecossistema digital. Nosso fundo 5G, administrado pela Upload Ventures, alcançou 3 investidas e, mais recentemente, a Minerva Foods se colocou como LP. A chegada de um novo grande investidor fortalece ainda mais a atuação pioneira do fundo dentro de um ecossistema de inovação. Essa adição segue adesões de investidores institucionais estratégicos brasileiros e americanos. Os projetos da Customer Platform
estão evoluindo de acordo e dando frutos em diferentes áreas. Na saúde, o cartão de todos alcançou mais de 160 mil famílias inscritas. Na educação, Descomplica mantém um ritmo sólido de 800 mil matrículas em cursos. Em serviços digitais e entretenimento, a parceria com Exa atingiu um marco importante, com a TIM ganhando o direito de subscrever 27% da empresa. Por fim, nosso negócio de anúncios para dispositivos móveis e monetização de dados se expande rapidamente à medida que integramos nosso inventário proprietário ao Google e à Meta e mantemos a implementação consistente de novos produtos da TIM Insights. Outra fronteira para crescimento de receita é o IoT 2B. Desde o início desse projeto, somamos mais de 700 milhões de reais em receitas contratadas. Em 2024, adicionamos 270 milhões de novos contratos, a maioria dos quais refere-se a 3 verticais. Primeiro, o agronegócio, onde temos cerca de 20 milhões de hectares cobertos com 4G. Em segundo lugar, logística, com rodovias representando a maior parte do crescimento, e nossa cobertura abrange mais de 5,6 milhões de mil quilômetros de estradas. E utilidades, para as quais vendemos mais de 340 mil unidades de iluminação e inteligência com serviços de conectividade. Durante 2024, focamos na estruturação de processos de vendas e operações internas e uma abordagem proativa para captar oportunidades de mercado e nos tornarmos referência entre os clientes B2B dessas verticais. Para 2025, precisamos desenvolver ainda mais essas oportunidades, agregando soluções e expandindo nosso mercado-alvo. Estamos trabalhando com um pipeline robusto de clientes em potencial em vários setores e verticais, então o futuro parece promissor. Agora vamos passar aos detalhes financeiros com nossa CFO, Andréa. Olá a todos, sou a Andréa Viegas, CFO da TIM. Tenho o prazer de anunciar que encerramos o ano com números sólidos no geral, confirmando nossa capacidade de aumentar a geração de caixa e criar mais valor para nossos acionistas. Mais uma vez, entregamos um EBITDA que cresceu mais que a inflação, com um aumento de 6,2% ano a ano no quarto trimestre. Isso contribuiu para um ano forte, com um aumento de 8% ano a ano e uma margem de 49,6%. Depois de contabilizar os impactos de lease, o EBITDA após lease cresceu em 2 dígitos em 2024, com a margem expandindo 1,7 pontos percentuais. Isso foi consequência de nossos esforços para concluir o projeto da torre desativada mais rápido do que o esperado e renegociar nossos contratos. Vale ressaltar que a maioria das multas foi paga, restando apenas uma pequena parte para 2025. Nosso lucro líquido cresceu 2 dígitos pelo 7º trimestre consecutivo, consolidando um ano que entregou o maior lucro líquido orgânico em nossa história, atingindo mais de 3 bilhões de reais. A remuneração de nossos acionistas atingiu um novo patamar, atingindo 3,5 bilhões de reais com rentabilidade de 10%. Nosso desempenho operacional consistente, combinado com a alocação disciplinada de capital, resultou em investimentos sobre receitas de 17,9%. Isso impulsionou um forte crescimento em nosso caixa operacional, que cresceu quase 23% ano a ano, com uma margem se expandindo para 20,5% em 2024. Nosso balanço continua forte, apoiando a remuneração a acionistas e projetos futuros. Os resultados de 2024 reafirmam nossa capacidade e compromisso de cumprir nossas promessas, mesmo diante dos desafios. Agora, devolvo a palavra ao Alberto. Antes de concluirmos nossa discussão dos resultados, vale recapitular alguns acontecimentos em ESG em 2024, confirmando o compromisso da TIM e destacando as parcerias e projetos que geram impacto social positivo. Com a parceria com Gerando Falcões, transformamos o Favela Marte em uma comunidade 5G totalmente conectada, ilustrando a dedicação da TIM em reduzir a exclusão digital. Como sempre, as estratégias ESG estão incorporadas à ampla estratégia da empresa, por isso estamos testando uma solução FWA e aprendendo com os clientes e a rede se comportam em condições reais. Continuamos a ter um desempenho excepcional em vários índices e certificações. Ao integrar responsabilidade social em sua estratégia central, a TIM melhora a reputação de sua marca e contribuir para a criação de valor de longo prazo. Para concluir esta sessão,
combinação, vale destacar que atingimos todas as nossas metas. Ficamos na parte superior da faixa de guidance de receita, com desempenho excelente pós-pago. Check. O EBITDA cresceu acima das receitas com expansão da margem. Check. O CAPEX permaneceu estável no meio da sua faixa. Check. O fluxo de caixa operacional com desempenho robusto cresceu mais de 20%. Check. Por fim, mas não menos importante, a remuneração a acionistas é confirmada em 3,5 bilhões de reais após nossa proposta para a Assembleia de Acionistas aprovar 2 bilhões de desinventos. O último check. Olhando para o futuro, estamos preparando o terreno para a direção estratégica da TIM nos próximos anos. Reforçamos nosso foco no crescimento sustentável, adicionando novas oportunidades de receita e empenhando esforços renovados em eficiência, refletindo um compromisso com a criação de valor de longo prazo. Nosso plano atualizado reflete mudanças nas condições macro e do mercado de telecomunicações. Evoluímos nossas prioridades para extrair o máximo de nossos 4 pilares estratégicos: móvel, B2B, eficiência e banda larga. Cada área é apoiada por estratégias específicas destinadas a aprimorar nossa proposta de valor do setor móvel, duplicar B2B, extrair o máximo de nossos ativos e recursos, enquanto monitoramos oportunidades para complementar ou transformar partes de nossos negócios. A ênfase em pessoas, sociedade e meio ambiente reforça o compromisso da TIM com práticas comerciais responsáveis. Ao priorizar essas áreas, a TIM visa fortalecer sua posição no mercado e impulsionar o crescimento sustentável em um cenário competitivo. Com isso, apresentamos um novo guidance para 2025 e 2027, lembrando que nossas projeções estão sempre sujeitas a revisões diante de mudanças relevantes no ambiente macro e premissas de desenvolvimento de negócios. Nossas diretrizes estratégicas para crescimento sustentável se concentram no progresso da receita e do EBITDA com expansão da margem. É uma combinação de evolução do núcleo móvel, maior relevância de novos fluxos de receita e esforços renovados em eficiência. Nosso plano de investimento aponta para um CAPEX estável, apesar da oscilação cambial e da manutenção do status de liderança de nossa rede. Mais uma vez, isso reflete o compromisso com a eficiência e excelência operacional. Essa dinâmica se traduz em forte evolução do fluxo de caixa com expansão da margem. E esse caixa gerado está retornando aos acionistas na forma de juros sobre capital próprio e dividendos. Mais uma vez, estamos aumentando nossas metas ou elevando nossas metas nessa área também. Chegamos ao final do vídeo. Quero agradecer a nossa equipe por entregar um resultado tão robusto. Enfrentamos muitos desafios e encontramos soluções para manter nosso navio na direção certa, funcionando em um ritmo sólido. Agora vamos passar para a sessão de perguntas e respostas ao vivo. Obrigada, Alberto. Vamos passar agora, antes de passarmos à nossa sessão de perguntas e respostas, vou devolver a palavra ao senhor Griselli para mais alguns comentários. Bom dia a todos, obrigada. Antes de começarmos a sessão de perguntas e respostas, há um fato relevante que acabamos de divulgar sobre o Banco C6. Há um acordo que resolveu os conflitos, encerra a parceria e monetiza a nossa participação, segundo as determinações dos reguladores. Então, a importância das iniciativas da plataforma de clientes continua, vamos continuar trabalhando no ecossistema de parcerias, buscando novas parcerias na área de serviços financeiros. Também há os impactos financeiros dessa negociação que serão divulgados breve. Vamos passar agora às perguntas e respostas. Obrigado, Alberto. Vamos passar agora à sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Se quiserem fazer uma pergunta, por favor, entrem na fila. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Santos, do JP Morgan. Por favor, Marcelo Santos. Olá, bom dia, Alberto, Andréia, Vicente. Muitíssimo obrigado pelas perguntas. Eu tenho duas perguntas com o guidance. Quais são os principais fatores contribuindo para os números? Podem falar um pouco sobre as perspectivas para o pré-pago? E também as tendências que vocês conseguem controlar?
olhamos o guidance, basicamente ele vem sendo elaborado, e o nosso orçamento foi elaborado há alguns meses quando a inflação estava um pouco melhor. Então, há um certo alinhamento em termos de taxa de câmbio, mas desde a divulgação, hoje, na semana passada, a gente está trabalhando com o pressuposto de inflação mais em linha com as tendências que vemos atualmente. É claro que há muita volatilidade da inflação. Há poucas semanas estávamos abaixo de 5, agora estamos abaixo de 5. Então, como já operamos no Brasil há muito tempo, quando preparamos o orçamento, essa era a situação, mas nós vamos atualizando aos poucos o nosso guidance. Com relação ao pré-pago, o nosso desempenho baseia-se em alguns fatores. O primeiro é a migração de clientes do pré-pago para controle. E é claro que essa receita que vai de um lado para o outro, então, o benefício de fazer isso é que a receita aumenta em pós-pago e a nossa capacidade de monetizarmos o pós-pago e controle é melhor do que no pré-pago. Também há um outro fator que está relacionado, que nós e os concorrentes estamos realizando a estratégia. Quando vemos o mercado de recarga como um todo, ele vem caindo ao longo do tempo. Ele está caindo junto com o mercado. É nesse contexto que operamos. No nosso caso, no quarto TRI, temos uma base comparativa mais difícil, porque o mesmo trimestre no ano anterior, nós tínhamos uma atualização em termos do valor em reais, então por isso é difícil comparar com o último TRI. Mas o quarto TRI deste ano tem uma base competitiva mais difícil para comparar com o último TRI do ano anterior, porque há uma revisão da base. E nós trabalhamos há algum tempo, e esse trabalho já vem ocorrendo com relação ao turnaround da nossa base pré-paga. Nós temos uma nova campanha de comunicação, como você deve se lembrar, que lançamos no ano passado, e nós temos uma oferta de comunicação e canal para a nossa própria base de clientes. Isso demora um tempo, mas nossa equipe comercial está totalmente focada nisso. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do Bernardo Gutmann, do XP. Bom dia a todos, muito obrigada por receberem minha pergunta. A primeira está relacionada ao CAPEX. O seu guidance parece estar bem justo e um pouco surpreendente que o CAPEX fica estável, levando a uma redução do CAPEX de vendas nos anos. Então, há mudanças estruturais no setor, mas seria interessante compreendermos mais sobre as principais alavancas de eficiência da empresa, considerando a taxa de câmbio maior. E o segundo tem a ver com a operação de fibra. Vocês mencionaram que estão abertos a várias opções. Eu compreendo que o mercado está mais difícil hoje, mais competitivo, mas a valorização também reflete essa dinâmica até certo ponto. Neste contexto, qual é seu apetite no segmento? Vocês considerariam vender a operação atual também, ou isso está fora de cogitação? Ótimo, Bernardo. Eu vou responder a primeira sobre CAPEX. Quando a gente pensa no CAPEX, nós temos várias alavancas. Então, a gente começa com uma primeira. Então, grande parte do CAPEX é CAPEX de rede. Então, a gente consegue atingir uma maior cobertura 4G há alguns anos.
Nós encerramos 2024 com a maior cobertura 5G também. E quando vemos quais são as razões para essa cobertura, tem a ver com cobertura e com política de serviços e capacidade. Estes são os principais fatores. Como nós abordamos a questão da implementação eficiente do CAPEX? Enquanto mantemos a liderança na qualidade do serviço da rede que nós oferecemos, em primeiro lugar. O primeiro está relacionado principalmente ao modo como negociamos com nossos principais fornecedores de serviços da rede 5G, quando o ano passado nós discutimos isso, que havia um edital bem competitivo e nós tivemos muito sucesso em reduzir custos. E é claro que, ao fazermos isso, nós tivemos algumas tarefas de execução, como, por exemplo, a troca da rede em São Paulo, passando de um fornecedor para outro. Mas, ao fazermos isso, nós otimizamos o TCO. Então, $1,25 vai entregar mais do que $1 entregava em 2024 por causa das economias de custo que nós obtivemos. Esse é o primeiro driver. O segundo está relacionado principalmente à precisão de nossos investimentos. Então, nós alocamos CAPEX e nós esperamos ter vantagens comerciais. E nós chamamos essa abordagem de AAA, então é CAPEX comercial e comunicação. Nós queremos aumentar a eficiência da nossa alocação de capital. Depois tem os seus comentários acerca do risco da taxa de câmbio. E vou passar agora para a Andréia explicar como funciona para nós. Oi, Bernardo. Nós temos uma exposição mínima à taxa de câmbio, considerando que a maioria dos nossos contratos tem uma banda para a taxa de câmbio. Como eu disse, nós temos pouquíssima exposição à flutuação da taxa de câmbio. Indo à sua segunda pergunta sobre fibra, alguns comentários antes de responder a sua resposta propriamente dita sobre as opções não orgânicas. Se olharmos para o mercado, como você mencionou corretamente, o mercado é super competitivo. Então, há várias empresas destacando isso todos os meses, há muita concorrência, principalmente com relação a preço. Então, não é muito atraente. Às vezes, a gente espera uma valorização e a gente quer abordar isso com um processo de consolidação mais disseminado. Para nós, é um pequeno negócio, abaixo de 4%, e ele é diluído. Então, do ponto de vista orgânico, nós queremos otimizar. E é claro que quando dizemos que estamos abertos em todas as opções, nós temos a opção de consolidarmos e, como disse, há várias opções de variedade, uma grande variedade de opções. E quando nós estamos abertos a todas. A gente só precisa encontrar o alvo certo, no momento certo, para nós avançarmos em alguma dessas opções. Muito obrigada, Alberto, por suas claras respostas. Andréia também. Obrigada. A próxima pergunta vem de Leonardo Olmos, do UBS. Por favor, Leonardo, pode fazer sua pergunta. Olá a todos, bom dia, muitíssimo obrigado por aceitarem minha pergunta. A primeira pergunta tem a ver com a parceria C6. Eu sei que vocês não podem revelar o valor da parceria que vocês estão monetizando, a gente compreende isso, mas provavelmente estará abaixo do que há no balanço. Então, talvez haverá uma baixa, não caixa. Mas isso pode afetar os dividendos?
apesar de ser não caixa, numa base não recorrente. É isso que eu queria perguntar sobre dividendos. A segunda pergunta, pode falar sobre o LIS? Quanto dos LISs são ajustados pelo IGPM ou outro índice de inflação que seja utilizado para atualizar os LISs? Leonardo, oi. Bom, com relação à primeira, eu vou responder a primeira e depois eu vou dar a palavra para a Andrea responder sobre o LIS. Bom, na verdade, o fator de monetização está presente, tá? Então, a gente está falando 217 milhões em receitas brutas, acumuladas ao longo da parceria e os outros mais ou menos 400 milhões de reais. Isso é um impacto positivo sobre o nosso caixa. Eu acho que aqui a resposta é: a gente sempre diz que iremos gerar mais caixa ao longo do tempo. Então, o nosso fluxo de caixa se expande e isso será uma contribuição positiva. Quando falamos sobre expansão do fluxo de caixa, como vem o nosso guidance, estamos aumentando a remuneração a acionistas, concentrando em dividendos e juros sobre capital próprio. E tem mais vindo para nós agora ao longo de 2025 que não estavam no nosso guidance. É claro, a abordagem é sempre assim. A gente não distribui 100%, é claro, porque buscamos oportunidades em algumas verticais nas nossas linhas de negócios, mas tem um efeito positivo sobre o nosso perfil de caixa. Olá, Leonardo. Sobre o LIS, como você bem sabe, esses itens, o principal impacto é a inflação. Nós continuamente renegociamos todos os nossos contratos e agora temos uma parte em IPCA e uma parte em GPM, mas o principal é em IPCA. Mas nós renegociamos continuamente, considerando que o final do programa de comissionamento da Oi, que veio da Oi, mas estamos aumentando a rede 5G, então ainda temos espaço para renegociação desses contratos. Ok, muito obrigada. Então, obviamente, Andrea, o guidance já pressupõe toda a situação da inflação recorrente. Muitíssimo obrigado pela resposta sobre os dividendos, Alberto. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Tomita, do Goldman Sachs. Senhor Tomita, por favor. Bom dia a todos. Muitíssimo obrigado por receber minha pergunta. Temos duas perguntas. A primeira é sobre o guidance. Pode nos dar um pouco mais de detalhes para a expansão da margem, considerando que a sua lucratividade já está bem alta para o setor e considerando que a inflação exercerá pressões no futuro? A segunda pergunta é sobre o lado do balanço. Nós notamos que os recebíveis estão aumentando continuamente mais do que a receita, continuamente nos últimos tris, apesar de os recebíveis estarem aumentando mais ou menos em linha com a receita. Podem dar mais detalhes sobre os recebíveis? Olá, Vitor. Com relação ao guidance, como no guidance anterior, nós confirmamos que aumentamos o EBITDA mais que a receita. Nós vamos fazer isso com continuação da nossa produtividade. Nós tivemos ótimos resultados no último TRI, na margem gerada, e expansão da margem irá continuar em 2025. Isso virá através do nosso foco contínuo, trabalhando nossa abordagem em base zero. Nós buscamos novas oportunidades na digitalização de nossos processos, também, como já mencionei, a renegociação de todos os contratos que são relacionados à inflação e buscamos mais oportunidades em várias iniciativas. Com relação ao fluxo de caixa
livre e o aumento dos recebíveis, isso é a sazonalidade na nossa dinâmica. Lembre-se que tivemos o primeiro semestre do ano com sazonalidade, o segundo trimestre com uma sazonalidade diferente. Isso está dentro das nossas expectativas, não temos nenhum fator extraordinário que tenha afetado. Respondi sua pergunta? Só uma pequena continuação da minha pergunta. Então, pensando no último TRI, eu estou pensando sobre as tendências subjacentes com relação às subjacentes à sazonalidade. Você vê um aumento no terceiro TRI e no quarto TRI. Então, quer dizer, no segundo semestre. Nós também temos um aumento dos recebíveis de IoT e o B2B tem uma dinâmica diferente do setor ou do consumidor móvel. Nós veremos um aumento real, mas isso tem a ver com o aumento das receitas de IoT. Nossa próxima pergunta vem de Fanny Kanumuri, do HSBC. Por favor. Olá. Minha primeira pergunta tem a ver com o guidance de receita. É verdade que a maioria do crescimento de receita vem do pós-pago, considerando que o segmento fixo e pré-pago continuam em operação e que parte ou porcentagem está relacionada às suas novas iniciativas, pensando no guidance. Segunda, no último TRI, houve vários desafios com relação à precificação e mais por mais. Então, como vem os próximos anos? Muito obrigada. Obrigado, Fanny. Vou responder as duas perguntas. Com relação aos drivers para a receita no futuro, há vários drivers que estamos considerando. Então, um grande, é claro, o pós-pago, onde temos um bom desempenho já há vários TRIs, e nós prevemos que isso vai continuar no futuro e será motivado pelos ajustes de preços. Então, tem mais sobre a racionalidade do mercado. Então, nós temos a intramigração pós-pago também continua a elevar a receita. Então, sim, pós-pago é importante, um driver importante, contribuindo para o aumento da receita. Há outras linhas de negócios importantes para o crescimento da receita. Um tem a ver com a estratégia da plataforma de clientes, que nós já discutimos no início do nosso call. Então, nós vemos oportunidades de monetização na parceria que nós temos na parceria existente e que estamos construindo. Então, algo que já foi lançado há algum tempo, e nós estamos ajustando a proposta de valor, e nos últimos meses nós acrescentamos 160 mil assinantes. Então, esse é um bom número na nossa própria avaliação, que é evidência do trabalho que estamos fazendo. E nós continuaremos trabalhando em serviços financeiros, é uma outra área, temos energia, que é outra prioridade. Então, todas as plataformas de clientes podem contribuir para a receita no futuro. Em segundo lugar, temos o B2B, as linhas de negócio em que estamos captando receita já há 2 anos. Então, a solução de IoT que nós construímos do zero, e isso vai crescer ainda mais no futuro nas verticais que nós identificamos, incluindo a expansão do portfólio e das capacidades que nós oferecemos a nossos clientes. Então, quando olhamos
essas três linhas dos principais drivers de crescimento de receita. Quando olhamos os serviços móveis especificamente e o mercado, eu continuo vendo um contexto de mercado construtivo. Sim, é verdade que no ano passado foi um pouco mais errático no segundo tri. Então, um dos nossos principais concorrentes está repensando os preços e implementar, diminuíram, mas acabaram aumentando no final do ano. Então, isso com relação ao ano passado e a gente acertou. E, ao mesmo tempo, no ano passado, nós estávamos executando os preços de tabela e isso não se confirmou no primeiro semestre. Mas a situação pode mudar, principalmente considerando que o mercado não está sendo irracional, mas o aumento de preço está acontecendo entre o primeiro e o segundo tri, assim como aconteceu no ano passado, e isso é algo que está sendo executado. O fato de que não estamos fazendo ou elevando os preços de tabela, há um aumento temporário de rotatividade comparado com o ano passado, mas é algo que nós temos que lidar. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem de César Devanço, do Santander. César, por favor, pode fazer sua pergunta. Bom dia, equipe. Em primeiro lugar, parabéns pelos números do quarto tri. Então, a primeira pergunta tem a ver com o crescimento da receita. Quanto do guidance vem de aumentos de preço? E com relação a isso, como vocês veem a evolução da empresa no cenário competitivo? Com relação à concorrência, vocês acham que a TIM será mais agressiva? E a segunda pergunta tem a ver com a parceria C6. Como mencionaram, o final da parceria abre o caminho para que vocês voltem a operar no setor financeiro. Então, vocês poderiam nos dar mais detalhes sobre esse tópico, falar mais? Está bem, César. Bom, vou responder a primeira. Então, nós vemos um comportamento mais errático no mercado, principalmente no segundo semestre de 2024. Não estamos planejando sermos mais agressivos, nós queremos sermos mais inteligentes no modo como monetizamos a nossa base de clientes. Então, nós queremos ser mais agressivos do nosso lado. Agora, se olharmos os drivers para crescimento de receita em imóvel, principalmente em pós-pago, geralmente nós olhamos um padrão de equilíbrio de crescimento, com o crescimento da base e o crescimento do ARPO, da receita média por usuário. Então, se olharmos a análise da evolução da nossa receita, vocês notarão que nós evoluímos de modo bastante equilibrado entre impacto de volume e preço. Então, nós conseguimos crescer mais rápidos que nossos concorrentes em pós-pago. Então, ajuste de preço, claro, é importante porque é um elemento do fator P, mas há um crescimento em termos de um equilíbrio entre quantidade, preços, ajustes de preços são importantes, assim como as migrações intraplano. Não dá para ver isso, porque isso é fechado, mas um número de pós-pagos puros está em aumento de controle para pós-pago. E isso tem um impacto positivo no crescimento de receita de pós-pago. Então, quer dizer, é uma combinação de vários fatores. Com relação à fintech, respondendo sua segunda pergunta,
Nós acabamos de definir e de fecharmos nosso acordo com o C6, mas é claramente uma combinação de serviços financeiros e telefonia. Nós acreditamos que isso é muito poderoso. Nós teremos materialidade aí novamente nós estamos muito otimistas com o que nós temos em relação ao ajuste dessa parceria. Nossa próxima pergunta vem do senhor Carlos Legareda, do Itaú BBA. Olá, bom dia, Alberto e Tim. Duas perguntinhas rápidas. A primeira tem a ver com despesas. Vocês estão reduzindo as despesas de vendas e marketing ano a ano e tri a tri. Vocês podem explicar isso melhor, por gentileza? E a segunda, com relação ao C6, vocês têm algum prazo para receber as receitas sobre o encerramento da parceria? Bom, com relação ao mercado em geral e o C6, muitas melhorias vêm da digitalização. A digitalização é algo que acontece de modo generalizado em todas as nossas atividades. Então, o C6 é o principal driver do aumento em eficiência. Agora, quando falamos sobre digitalização, estou falando sobre recargas digitais. Um dos últimos exemplos, que é bastante importante, é a adoção do Pix na nossa base de pós-pago. O Pix como custo unitário menor do que qualquer outro. Então, nós passamos de 0 a 50% nos últimos 12 meses, um pouco mais que 12 meses, nos últimos 18 meses. Então, se olharmos o call center e nossa capacidade de recebermos chamadas nos canais digitais estão ali. Esse é o principal driver para a otimização dos custos de marketing. Olhando para o futuro, nós temos uma oportunidade, por exemplo, consideramos a relação com clientes. Estamos lançando agora um novo aplicativo. Então, o novo aplicativo acabou de ser lançado no final do ano passado. Ainda não chega a 100% da nossa base de clientes e a funcionalidade que vamos colocar no novo aplicativo irá melhorar a relação com clientes através de queixas, por exemplo, e assim nós vamos reduzir ainda mais o nosso custo de atendimento ao cliente do lado humano. Então, tem várias iniciativas sendo implementadas para essa redução. Olá, Carlos. Como o Alberto mencionou no início do nosso call, a gente não pode dar muito detalhes. 520 milhões pré-impostos e todos os efeitos no balanço virão nos próximos tris. Muitíssimo obrigado por sua resposta. Como lembrete, se quiserem fazer uma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Federli, do Bradesco BBI. Por favor, Daniel, você pode fazer sua pergunta. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado por responder minha pergunta. A primeira, eu gostaria de saber se vocês estão esperando algum impacto nos últimos 30 dias, desde que começaram a receber clientes. Segunda pergunta, vocês veem um motivo estrutural para que a TIM cresça menos que seus pares em telefonia móvel no futuro e depois, considerando o impacto da inflação sobre o crescimento da receita no futuro, nós devemos esperar
que quanto maior for a inflação, maior será o aumento de preço e maior o crescimento da receita, ou não é bem assim que vocês trabalham? Muito obrigada. Bom, a primeira pergunta, com relação ao impacto. Então, resposta simples. Com relação ao nosso crescimento em telefonia móvel, nós temos mais pré-pago do que a concorrência. Então, o mercado de recarga está encolhendo. Isso basicamente é uma coisa que, como nós temos mais receita pré-paga em relação aos outros na composição da receita geral, isso nos impacta mais do que a concorrência. E é por este motivo que nós estamos implementando várias iniciativas, o B2B, a plataforma que nós discutimos já hoje, nós conseguiremos manter um padrão sustentável de crescimento de receita no futuro. Com relação ao repasse da inflação para os clientes, nós fazemos isso em momentos específicos do ano e nós acreditamos que o impacto da inflação, a nossa base de clientes pós-pago e no último ano, a porcentagem da inflação que nós estamos repassando, e é claro que há um limite em termos de quanto a demanda é impactada pelos aumentos de preço. E, por vezes, isso tem a ver com o cenário econômico geral. Então, o que os clientes têm disponíveis para gastar? Nós estamos executando, para que você saiba, nossos ajustes de preço de modo semelhante este ano ao que fizemos no ano passado. E depois, nós vemos as respostas dos clientes em termos de níveis de rotatividade e curva de coleta. Então, à medida que nós avançamos no futuro, a gente vai e verifica se a demanda consegue compensar os ajustes. Daniel, respondi? Senhoras e senhores, como não há mais perguntas, vou devolver a palavra ao senhor Alberto Griselli para suas considerações finais. Por favor, senhor Alberto, pode prosseguir. Muito obrigado a todos. Gostaria de agradecê-los todos por participarem do nosso teleconferência. Agradecimentos especiais à minha equipe. Nós estamos totalmente focados lidando com tudo que se apresenta no cenário macro. Gostaria também de convidá-los a um call da Telecom Itália daqui 2 dias, quando teremos a oportunidade de como queremos criar valor adicional a nossos acionistas, abordando um tópico que nos perguntam frequentemente. Muitíssimo obrigado. Espero vê-los novamente em alguns dias na teleconferência da TIM Itália. Muito obrigado. Encerramos agora a teleconferência do 4º trimestre de 2024 da TIM SA. Para mais informações e detalhes da empresa, acesse nosso site tim.com.br/ir. Você pode se desconectar a partir de agora. Obrigado mais um dia e tenha um ótimo dia.